Boa noite, irmãos. Olha, eu agradeço aí aos jovens, mais uma vez, por me fazer o convite. Eu recebi essa mensagem da Mariana e eu gostei muito do tema, vales, aí, como buscar ou encontrar motivação em Deus. É sempre muito difícil falar pensando só nos jovens, porque se nós tivéssemos aqui um culto só para jovens de idade, então nós focaríamos neles, mas como nós vamos a falar para a comunidade da igreja, e o assunto é para todos, mas o texto bíblico que eu quero falar com os irmãos tem sim o objetivo paulino de falar para o jovem Timóteo. Então eu queria que nós lêssemos o texto de uma dessas cartas pastorais que Paulo escreve especificamente para Tito e Timóteo, que eram seus dois discípulos que se tornaram pastores, plantadores de igreja. Paulo então escreve para Timóteo. É lá em Timóteo, capítulo 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Esse foi o texto das Sagradas Escrituras que nós lemos hoje pela manhã. Como nós temos dois cultos, é a mesma mensagem que foi pregada hoje pela manhã, eu quero compartilhar com os irmãos agora à tarde, tá bem? 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Diz assim o texto. Vamos lá. Prontos? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Paulo escreve a Timóteo e ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo aos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. São palavras bonitas, todos nós gostamos de falar de fé, de pureza, de amor, no tratar, na palavra, mas confesso que são palavras muito difíceis para nós sermos o exemplo. Aliás, ser o exemplo para alguém, qualquer coisa boa já é difícil também, não é verdade? Ser o exemplo para as pessoas em coisas ruins é muito fácil, não é? Nós temos essa tendência de sermos o mau exemplo com mais facilidade. Ser exemplo e bom exemplo de alguma coisa sempre é muito mais difícil, requer de nós uma disciplina e principalmente a ajuda do nosso Deus, que conhece as nossas fraquezas. Mas só para falar um pouco de Timóteo, quem era Timóteo? Esse jovem. Eu estava explicando de manhã que hoje, na maioria das sociedades do mundo, os jovens se tornam adultos, civilmente falar, aos 18 anos de idade, não é verdade? Mas nesta situação aqui é muito bom nós entendermos o contexto judaico, porque para os judeus, um homem ou uma mulher se tornavam adultos aos 30 anos de idade. Está bem? Olha que interessante. Um pré-adolescente com 29 anos de idade. Gostaram? Alguns aí gostaram, né? Olha, eu também gostei dessa. Então, essa era o conceito. Tanto que Jesus, ele começa seu ministério aos 30 anos de idade. Então, porque era quase que inviável para alguém aceitar o conselho de um jovem de 20, 15 anos a dar conselho sobre a vida espiritual e sobre as leis divinas. Então, é aos 30 anos. Então, como nós hoje consideramos, nós percebemos as coisas, que a pessoa tem a condição de ser responsável pelos seus atos a partir dos 18. Então, na maioria das sociedades, 18 anos é a maioridade. E naquele contexto, era a partir dos 30. Então, os estudiosos acreditam aí que Timóteo tinha entre os 30 e 35 anos de idade. Era um contraste, porque Timóteo era um bispo. Não é o Edir Macedo não, irmãos. Ele era um bispo ali da igreja de Efésios. Tá bem? Timóteo, ele tinha essa responsabilidade. Ele tinha os outros bispos também em Efésios, inclusive João, o apóstolo, foi um dos bispos dessa igreja. Então, a responsabilidade e a autoridade de Timóteo é algo impressionante. Da maneira que Deus usou Timóteo, usou Paulo para discipular Timóteo, a gente sabe que existe ali um carinho especial de Paulo, porque a Bíblia fala muito da avó de Timóteo, que o ensinou e o guiou através das Escrituras, a mãe de Timóteo, mas não fala do pai. Então parece que Paulo também poderia ter sido essa figura paterna para Timóteo, tinha esse respeito, esse carinho, e Paulo então investiu muito na vida de Timóteo. E Timóteo, ele tem uma participação fundamental na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios. Timóteo foi um dos co-escritores desse evangelho, da carta de Paulo aos Coríntios. Ele ajudou na primeira carta de Tessalonicenses, segunda carta, Filemão. Na própria carta, a segunda carta de Timóteo, ele tem uma participação também.
Ou seja, até mesmo na escritura das Sagradas, na escrita das Sagradas Escrituras, esse jovem estava presente. Então era um plantador de igreja, plantou a igreja de Tessalônica, dos Tessalonicenses, junto com Paulo e Tito. Então era um homem de Deus, era um homem que tinha comunhão com o Senhor e tinha toda a credibilidade de Deus para fazer ou para exercer a vocação ministerial que Timóteo tinha. Então Paulo escreve para ele: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Aqui Paulo está dizendo tanto para aquela comunidade, ou as pessoas que Paulo trabalhava junto a ela, e também para Timóteo. Olha, ninguém despreza, vocês aí da comunidade de Efésios, não despreze Timóteo por causa da idade dele. Então, ao mesmo tempo, ele falava a Timóteo, não se sinta menor por causa da tua idade, mas pelo contrário, seja o exemplo. Então, e ele fala em que, né? A princípio para quem? A começar pelos próprios fiéis e depois para os demais. Então, na palavra, na maneira de comunicar, no jeito de falar, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha, não dá para a gente dividir todas essas atitudes ou aspectos que Timóteo tinha que ser um exemplo, mas um dos que podem encorajar os nossos jovens ou a nossa igreja, onde nós encontrarmos motivação, como estarmos motivados na nossa fé, na nossa vida, que é cheia de vales. Também, vales aqui representa situações difíceis. Eu acho que é a perspectiva do tema esse, né? Do vale, dos momentos que nós estamos mais vulneráveis. Você que tem um conhecimento do Antigo Testamento, algum conhecimento militar, sabe que qualquer exército que está no vale, na parte mais baixa de qualquer planície, ele fica muito mais vulnerável ao ataque do inimigo. Não é verdade? Se você está no alto, é mais fácil atingir quem está embaixo. Então nós, os portugueses, sabemos muito bem o que é construir castelos, né? Então os castelos geralmente estão no alto, ficava mais protegido, mas quem está lá embaixo do vale está menos protegido, então mais vulnerável ao ataque do inimigo. Então o vale tem essa perspectiva de momentos difíceis na vida. A boa notícia é que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. A notícia um pouco mais difícil é que vales são impossíveis de nós não os termos nas nossas vidas, tá bem? Não importa a tua idade, né? Uma das coisas que as crianças já sabem logo cedo, ou é sorrir ou é chorar. É as únicas duas maneiras de se comunicar. Se as coisas vão bem, elas sorriem. Se vão mal, choram. Então por isso que as crianças choram, porque já logo como um bebê já sente as dificuldades de estar no mundo hostil. Essa é a realidade. Então, a ideia aqui é como nos motivarmos. E uma das palavras que eu gostaria de nós nos apegarmos talvez nessa noite e pensarmos um pouco mais, que parece também ser uma palavra muito simples de expressarmos, de explicarmos, que é o próprio amor, né? Porque as demais coisas vão se passar de alguma maneira, mas o amor, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo gosta muito de falar, aliás, ele tenta resumir o que é o amor e fez com excelência, né? Mas uma das coisas que Paulo fala é que o conhecimento, ele é imperfeito, ele é momentâneo, vai passar. Ele fala que a ciência também não é perfeita, vai passar, mas o amor vai permanecer. E como é que a gente define o amor? O que é amor? A princípio Deus, aliás, temos que partir sempre desse princípio, que o próprio Deus é amor. E aonde buscar motivação nos vales? É em Deus. E um dos aspectos, ou um dos atributos imutáveis de Deus é o amor, e que Ele nos deixa experimentar um desses atributos. E eu tentei aqui dividir, sistematizar 3 aspectos do amor que nós temos que ser o exemplo. Mas tomem atenção, porque às vezes nós queremos o que fazer, como ser ajudado para enfrentar os nossos vales. Mas aqui, Paulo está dizendo a Timóteo, a um jovem líder, para ele tomar a atitude de ser. Tá bem, jovens? Desde já eu quero deixar isso bem claro para vocês. Nós não podemos ficar depender dos nossos pais, por exemplo, para tomar atitude para nós termos amor, para nós sermos puros, para nós termos fé. Não. Paulo está dizendo para um jovem que ele também não poderia tirar vantagem do fato de ser jovem. Tá bem, jovens? Nós não temos que tomar vantagem pelo fato de sermos jovens e temos o vigor físico e podemos levantar e fazer as coisas, temos tempo de vida à frente, mas ao mesmo tempo não menosprezar o fato de ser jovem, com pouca talvez experiência
da vida diante de Timóteo. Isso é fato. O jovem não tem a mesma experiência de vida. Eu já sinto que eu estou a falar como um homem mais velho, pastor. Que você vai agregando experiência na tua vida, ao caminhada da vida cristã. Mas isso não desmerece e não tira a responsabilidade de cada um de nossos jovens, de cada um de nós, sermos o exemplo do nosso grupo e o exemplo daqueles que estão ao redor de nós. É lógico que Deus sabe que cada um de nós tem os seus desafios. É o que eu digo sempre para as pessoas. É muito fácil, talvez, nós gastarmos um bom tempo a ler a Escritura e chegarmos aqui e falar o que fazer. Mas fazer é o desafio, tá bem? Ser sempre o desafio. Não é algo simples, não é algo fácil fazer nenhuma ou ter nenhuma dessas características que Paulo está a desafiar Timóteo de forma prática. Ser puro é simples, no mundo impuro não é. Ter fé no mundo que cada vez mais o secularismo nos invade, não é isso? As nossas universidades, fé é coisa de louco. Nós queremos prova para aquilo que você está a falar. Então não é simples, a jornada não é simples, mas Paulo diz, ser o exemplo. Nós já dissemos aqui que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Olha, deixa eu te dar 3 razões então, para que nós possamos encontrarmos motivação quando os vales batem a nossa porta. Através do amor. Através do amor. Porque tudo vai passar. Mas o amor, não. Mas não defina o amor de acordo com o teu desejo, tá bem? Porque eu costumava achar que eu era um expert, um especialista no amor. Quando eu me converti, o meu tema principal era falar de casamento. Eu tinha 20 anos, não sabia nem o que era o casamento. Então nós temos a maneira própria de definirmos o que é o amor. Mas a Bíblia, ela é clara e ela tenta explicar cada vez mais o que é o amor. Se você fazer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai ver que a maioria das pessoas não consegue nem mesmo associar o amor ao sofrimento. Andam juntos. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco disso. Mas o primeiro aspecto, talvez, que eu queria que nós olhássemos é o aspecto da intimidade. Para nós conseguirmos passar os vales da nossa vida, os momentos que nós nos sentimos mais frágeis, seja lá o que for, seja uma enfermidade, seja ao ingressar na universidade, seja um relacionamento afetivo, a intimidade aqui ela é fundamental. Nós sabemos também que os gregos costumavam a pensar no amor de 4 formas, 4 maneiras diferentes, lembram? O amor ágape, o amor filéu, o amor eros e o amor storge. Exatamente, o amor ágape, o relacionamento da criação e o Criador, o amor entre nós e Deus. O amor eros, a intimidade entre o homem e a mulher, né? É o amor do marido com a sua esposa, onde eles ali aprendem e têm uma oportunidade de serem íntimos como a própria Trindade, ambos serem uma carne. Tem também a ideia do storge, que é o amor dos irmãos. É isso aqui que nós, aliás, o storge é aquele que é o amor dos familiares, aqueles que são mais próximos, os nossos primos, os tios, aqueles que de alguma forma o nosso sangue, temos ali uma conexão familiar. E por fim o filéu, que é essa questão do amor fraternal, um com os outros, o amor dos irmãos, aquilo que essa era a perspectiva quando se falava do amor no mundo grego. Então vem aqui, quando eu falo a intimidade, eu não estou falando a intimidade de um casal, eu estou falando da intimidade de uma forma geral, e de uma forma vertical e horizontal, tá bem? Porque alguém chegou para Jesus e disse o seguinte: mestre, me fala aí como é que eu vou cumprir a tua lei. E Jesus olha para ele e fala o quê? Ama ao teu Deus, ama o teu próximo, horizontal e vertical. Então o amor, ele já é a primeira forma que eu gostaria de nos incentivarmos a pensar de uma forma íntima de como nós amamos a Deus. Jesus, em João capítulo 15, versículo 15, ele diz o seguinte: eu não vos chamo mais de servos, mas eu te chamo de amigo. Para vencer vale, nós temos que ter amigos. Para vencer dificuldades, nós temos que estar enquadrado tanto na vertical como na horizontal. Nós temos que entender que o próprio Deus
nós. Ele não nos chama de servos, pessoas que estão só a fazer coisas para Ele, mas Deus está a nos chamar de amigos. E quando nós temos Deus como amigo, dá para perceber essa intimidade. Quanto mais íntimo nós somos de Deus, mais nós vamos estar motivados a enfrentar os problemas. Não é esse o salmo tão famoso, não é assim que Davi diz? Ainda que eu ande no vale. Por isso Davi é chamado de quê? Amigo de Deus. Está a ver? Davi tinha uma intimidade com Deus. O problema na nossa sociedade, com os nossos jovens, nós queremos vencer as dificuldades, nós queremos vencer os problemas, mas nós não queremos andar com aquele que nos ajuda a vencer os problemas. É como alguém te perguntar alguma coisa da Bíblia e nós não conseguimos falar, porque nós não estudamos a palavra de Deus, então nós nos tornamos íntimos de Deus. Então os problemas, os vales, nos derrotam, mas o que Deus quer, o que Jesus está a dizer: eu não quero te chamar de servo, mas eu quero te chamar de amigo. Aliás, vocês não são meus servos, vocês são os meus amigos, porque eu te conto tudo o que vai acontecer. Eu revelo a vocês os fatos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tiago diz o seguinte: olha, chegai-vos a Deus, e Deus vai chegar até vocês. Olha, se você estiver no campus universitário, a coisa está difícil, chega até Deus, Deus vai chegar até você. Quando nós estamos no vale, é isso que nós temos que fazer. E que maravilha quando Deus fiel, Deus criador dos céus e da terra, nos convida a chegar até Ele, e Ele chega até nós. Ainda que não depende somente de nós chegarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. O Deus de amor manifesta o seu amor nos amando primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar a Deus. É desejo de Deus. Quer vencer as dificuldades? Seja íntimo de Deus. Estava aqui a falar, eu não consigo mais fazer um sermão na minha vida sem mencionar minha filha. E uma das coisas que ela está fazendo agora, ela consegue sentar. Ela fica sentada. E quando ela quer a minha atenção, ela vai chegando com a cabeça. E aquele é um sinal que é para eu também chegar junto a ela com a minha cabeça. Então ambos encostamos ali a cabeça e ficamos ali naquele carinho. O amor está no ar, entre pai e filha. Mas é a mesma coisa com Deus. É isso que eu estou a dizer, é isso que o Tiago quer dizer. Quando nós então também chegamos até Deus, se eu, Givas, que sou um pecador, sou uma pessoa falha, quando a minha filha, que é o meu afeto, o meu carinho, chega até a mim, eu chego até ela, quanto mais o nosso Deus, que é o próprio amor. Então é uma motivação para nós podermos vencer o vale. Temos que ser íntimos de Deus. Temos que ouvir a sua voz. Lembra? Os discípulos estão com Jesus no monte da transfiguração. E de repente vê uma fumaça. Jesus está a conversar com Moisés e Elias. E os discípulos olham aqui e a Bíblia diz que eles não entenderam nada e foram dormir. Esse é o problema. Às vezes o milagre está acontecendo diante de nós. Deus está se aproximando de nós e nós não estamos entendendo nada. Estamos a dormir. Então fica muito complicado para nós vencermos os vales. Percebe? Porque temos que ter essa intimidade. Moisés e Elias estavam ali, falando das coisas do reino, falando da volta, falando da morte, falando da salvação futura, transfigurados. E 3 homens tão perto daquela bênção, não estavam a perceber nada. Faltou ali a intimidade daqueles homens com o Senhor Jesus, de perceber o milagre fundamental que estava a se passar diante dos olhos deles. Eles não perceberam por causa da falta de intimidade. Então Deus quer que nós sejamos íntimos dele. Mas o que eu faço então para ter essa intimidade com Deus? Chega até Ele, que Ele vai chegar até vós. Simples assim. Já dei vários exemplos aqui, vou falar novamente. No mundo islâmico, que quase 1/3 da população do mundo, não existe isso. Allah não se achega à sua criação. No mundo cristão, na palavra de Deus que é viva e eficaz, é assim que Deus trata a sua criação. Chega até Ele. E Ele vai chegar até vocês. Então a primeira coisa, irmãos, é termos essa intimidade. Já falei aqui outras vezes, só para enfatizar, repetir isso mais uma vez, para talvez ficar na nossa cabeça e descer até o nosso coração. Moisés disse para Deus: o Senhor me conhece pelo nome, o Senhor sabe que eu sou, o Senhor me ama. Davi vai repetir: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheço. Eu de vez em quando pego lá a foto do raio-x lá, como é que chama aquilo? É isso. E está lá o nariz, e eu e a Cristina ficava discutindo em casa. Não é o meu nariz, não é o seu nariz, não é o meu nariz, é o meu cabelo, é o óleo da cor
Tem os meus olhos. Aquilo parecia mais um ET, aquela foto, não parecia um ser humano. E hoje a gente olha para ela e ainda continua a discussão. Tem o meu olho, tem o meu cabelo, eu falo uma coisa, eu falo a outra. Mas Deus, Ele já conhece, sem errar, exatamente cada um de nós e quem somos. Quer vencer os vales, seja íntimo de Deus. Outro aspecto do amor que está conectado com o amor, porque a Bíblia diz também, lá em Coríntios, como eu já repeti, o amor tudo sofre. No mundo secular é impossível. Aliás, eu estava até vendo um debate esses dias de um evangelista de rua com uma jovem gótica, e ela estava sinceramente dizer para aquele evangelista: como é que pode Deus ser amor se vocês andam com uma cruz e Jesus morto, essa figura de tanta dor, essa figura de tanto sofrimento, e vocês têm prazer em ver o sofrimento desse homem? O mundo, irmãos, eles falam da loucura deles. Às vezes é por falta de conhecimento, aliás, às vezes não, é por falta de conhecer a verdade. E faz um certo sentido, né? Mas é isso mesmo. Deus, Ele amou o mundo, Ele se sacrificou pelo mundo, entregou o seu próprio filho. E vem aquela pergunta, né? Se Deus é amor, como Ele pode matar o seu próprio filho? Mas o amor e sacrifício, irmãos, eles andam juntos muitas das vezes. Sem derramamento de sangue não haveria salvação. Sem derramamento de sangue, a irmã não estaria dando testemunho hoje aqui de arrependimento e salvação eterna. Então isso também reflete para nós acharmos motivação em meio ao vale. Lembre-se disso, que no vale também há necessidade de sacrifícios. A necessidade de nós sacrificarmos. A necessidade de falarmos não para o pecado que bate à nossa porta constantemente. Há necessidade de nos arrependermos e pedir perdão quando for necessário. Há necessidade de todas as coisas, porque o vale também não é fácil, mas por isso que Jesus, o nosso amigo, que não nos chama de servo, nos chama de amigo. Amigo! Nós temos lá uma música secular no Brasil, como é que se diz aquilo lá? Pá? Amigo é para se guardar no coração, é isso? No lado esquerdo, lá no coração. Então esse Jesus, que no meio do desafio, do vale, quando nós nos sacrificamos, por isso que a Bíblia diz que Ele foi em tudo tentado, mas sem pecar. Sem pecar. Então por isso nós podemos chegar com confiança ao trono dEle e falar: Senhor, eu não consigo, está sendo muito difícil, eu estou com medo do meu futuro, eu não sou uma pessoa extrovertida, eu não sou uma pessoa que tem facilidade de fazer amigos. Não tem problema, meu querido. Deus nos fez de forma diferente, personalidade diferente. Nós não somos iguais. Eu tenho irmãos gêmeos. Eu não sou gêmeos do outro. Eu nunca sei como expressar isso da forma correta. São dois. Não sou eu. Vai. Idênticos. Não são biológicos. Mas estão no meu lar, com os meus pais, desde quando tinham 2 semanas de nascidos. É impressionante, são diferentes. A casca é igual. Conteúdo diferente. Então não tem problema, nós somos criados em algumas áreas das nossas vidas, nós somos mais fortes do que os demais. Né? Eu posso ver isso para o meu lar também. A minha esposa tem as suas fraquezas e as suas áreas mais fortes. A mesma coisa comigo. Bota uma barata para tu ver aqui dessa igreja, seu filho. Não fico. Glória, por favor, mata, senão não prego. Então nós somos pessoas diferentes. Mas Deus tem nos chamado sim para uma vida sacrificial. E é importante você saber disso, jovem. Como nós dissemos no início, não despreze a tua mocidade. Nem os que estão ao teu redor, não te subestime, mas você também não use disso como ao seu favor. Ainda sou muito jovem, não preciso enfrentar essa responsabilidade da salvação. Olha, não é assim não. Que vai para o inferno, jovem e adulto. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua própria cruz. Negue a si mesmo. Deixe os seus próprios prazeres e me siga. Então uma vida sem sacrifício é impossível. Mas também nós temos que ter essa confiança, que quando nós estamos com o Senhor Jesus, Ele não vai deixar nós sermos tentados. Ele não vai nos pedir algo além das nossas forças. Na verdade,
o maior sacrifício já foi feito. É como o Salmo 51 fala, olha, holocaustos e tudo, o Senhor não quer, o que o Senhor quer é o sacrifício genuíno da alma, do arrependimento do coração. Então faça isso, tu vai ver que esse vale vai ficar desse tamanhozinho. Diga-se aquele jovem pastoreio, é assim, fala, como se diz, aquele jovem pastor, Davi, que olha para aquele gigante de 3 metros e tal, e não o teme porque ele confiava no Senhor dos Exércitos. Esta é a intimidade de Davi com Deus, é impressionante. E ele está dizendo, olha, sacrifício e holocausto o Senhor não quer. O Senhor quer o meu coração. Então sacrifique em primeiro lugar o teu coração, até porque as nossas atitudes, elas só refletem o que está cheio no nosso coração. Que o dom do amor possa nos ajudar então a sacrificar, porque Jesus ele vai dizer o seguinte, irmãos, isso aqui é profundo, tá bem? Jesus ele disse, aliás, nós todos sabemos o que João capítulo 3, versículo 16 diz, mas a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, que Ele deu a vida por nós, e não há amor maior no mundo que nós darmos a vida pelo nosso irmão. Então o sacrifício caminha junto nos vales, e nós então temos que estarmos dispostos a seguir a Jesus, tomarmos a nossa cruz, a negarmos a nós mesmos e segui-lo, independente das circunstâncias. E por fim, é o que nós precisamos muito diante dos vales, das dificuldades da nossa vida. Porque Paulo também começa a dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, mais uma vez, ele diz que o amor é paciente. E paciência, irmãos, é outra coisa. Esse senhor que escreve essa carta aqui, quando nós entendemos a personalidade desse homem, chamado Paulo, parece que uma coisa que Paulo não tinha era paciência. Paciência não tem nada a ver com a tua personalidade, se é mais calmo, se é mais bravo, se é mais condutor, se é um harmonizador. Paciência não tem a ver com isso. Paciência tem a ver com a longanimidade, perseverança. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo: seja paciente na promessa, seja paciente na volta de Cristo, vale a pena. Eu estava aqui dizendo essa manhã que quando Paulo está a escrever a segunda carta a Timóteo, ele já estava no fim da vida, sozinho, ia ter que passar no tribunal para ser julgado dos crimes que ele cometeu segundo Roma, e não tinha um dos seus cooperadores com ele. Ele foi julgado e condenado à morte sozinho. Ele estava a escrever essa carta de amor, de conselhos para o seu discípulo querido. Eu tenho certeza que Paulo queria ver pessoas, mas ele não viu. Mas a fé de Paulo não dependia disso. A fé de Paulo dependia daquele, ou estava naquele que o chamou, que o amou primeiro. Então a paciência ela é fundamental para nós vencermos os vales, porque hoje nós vivemos no mundo do fast food. Não é fast food, mas tudo tem que ser rápido, não é? Tudo tem que ser rápido. Eu quero o meu melhor e olha, com velocidade. Internet 3G, 4G, 5G. Tu vai agora comprar uma TV, tem lá não sei aquilo, pai, que era antigamente era o que? LED, era uma loucura, depois Smart TV, depois é 4K, 8K, tem tanto que sei lá, é tanta coisa. Para melhorar o nosso bel prazer, para nós não precisarmos de nada, não precisamos de depender de nada. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. E os jovens? E o jovem então está sendo forçado, porque nós naturalmente já não somos seres pacientes, né? Se você pegar a história bíblica, quantas pessoas cometeram erros gravíssimos e até hoje pagam pelos seus erros, ou pagaram pelos seus erros porque não souberam esperar a promessa. Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Saiba disso, que em momentos difíceis, no vale, Deus tem uma promessa. Deus cuida dos seus. Parece até um sermão motivador apenas, né? Por isso eu escolhi falar de sacrifício primeiro. Mas Deus tem sim uma promessa para nós. Ele cuida sim de cada um de nós. Agora, os teus planos têm que ser de acordo com os planos dele, tá bem? Isso aqui é outra mensagem que eu já falei aqui no passado. Porque também não adianta ser paciente e esperar algo que Deus não vai te dar, jovem. Seja paciente e esperançoso naquilo que Deus te prometeu, tá bem? Aí vale a pena esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se Deus prometeu, espera, mas tenha certeza que Ele está prometendo. Então, para nós passarmos no vale com louvor, glorificando a Deus,
Nós temos que ter essa paciência perseverante. E é interessante que Timóteo trabalha na escrita dessa carta aos Tessalonicenses. Eu falei aqui numa altura, no capítulo 1, quando os católicos gostam muito de usar isso nas suas novenas, né? Fé, esperança e amor. E Timóteo está envolvido nessa carta. E quando Paulo está a dizer a esperança futura, a esperança que nos faz perseverar e ter paciência, porque Cristo há também de voltar. Jesus, ele vai voltar, e temos que ter essa paciência e esperar o Senhor. Eu vou terminar com uma história bem interessante no Antigo Testamento com relação à paciência, porque uma das promessas da vinda de Jesus, a primeira vinda, era que o templo de Salomão tinha que ser construído, terminado. E aí então o Messias, o Salvador, viria. E Zacarias escreve sobre isso. O problema é que o templo ficou pronto e demorou 450 anos para Jesus voltar. Aliás, vir pela primeira vez. 450 anos. Houve uma apostasia geral em meio aos judeus da altura da vida, na época de Zacarias. Porque parecia que Deus estava a tardar a sua promessa. Alguns dizem que Deus tarda, mas não falha. Aliás, Deus não tarda nunca, Ele sempre está no seu relógio, no seu tempo. E nós então temos que ser pacientes, porque Jesus há de voltar rápido. Pode ser a qualquer momento. A paciência é fundamental para nós. Então, eu espero que isso nos ajude a cada um de nós a termos a motivação necessária para nós podermos passar pelos vales que existem. Que nós possamos então, em primeiro lugar, sermos íntimo desse Deus que é a fonte de todas as respostas, que é a fonte da ciência, que é a fonte da criação, que é o físico dos físicos, que é o professor, que é o mestre dos mestres. Que nós sejamos íntimos desse Deus. Que nós possamos também ter esse desafio no nosso coração. Vou me sacrificar, porque vale a pena, pelo meu Deus. E tome atenção, não estamos fazendo favor nenhum para Deus. Estamos a fazer favor para o nosso próprio bem. E por fim, que Deus nos ajude a sermos pacientes. Deus nunca vai deixar passarmos por coisas que nós não conseguimos suportar. Então nós conseguimos e podemos vencer a nossa carreira. Não despreze a tua juventude. Pelo contrário, seu exemplo. Deus nos ajude.